Fisiopatologia da insuficiência cardíaca. Bem, a insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica complexa, de caráter progressivo e que tem como característica a incapacidade do coração em suprir as necessidades metabólicas teciduais. Vejam que esse conceito ele é importante no sentido de que pressupõe que não necessariamente o coração tem que ter alguma disfunção miocárdica como a causa da insuficiência cardíaca. Em outras palavras, se trata da incapacidade em suprir as necessidades metabólicas teciduais, isso quer dizer que se as necessidades metabólicas estiverem muito elevadas, não necessariamente precisa da disfunção miocárdica. Basta que elas sejam anormalmente elevadas, que o coração não dará conta deste tipo de demanda metabólica. Só para citar, citarei dois casos. Por exemplo, o hipertireoidismo. Hipertireoidismo, o metabolismo está bastante aumentado, muito aumentado. O indivíduo pode, nessas condições, apresentar insuficiência cardíaca com o miocárdio preservado. Outra situação, o beriberi. Beriberi se trata de uma carência de vitamina B1. Quando a carência de vitamina B1, o indivíduo está num estado hiperdinâmico, parecido com o hipertireoidismo. E, nestas condições, o coração pode não suprir as necessidades metabólicas. Então, vejamos que esse sentido, o sentido de insuficiência cardíaca, esta definição, dá essas duas condições. Uma, que o coração esteja com problemas, e é por isso que não dá conta das necessidades metabólicas habituais dos tecidos, e outra, de que sejam as necessidades metabólicas muito aumentadas, que a programação do coração não permita que sejam supridas estas demandas metabólicas aumentadas. Bem, quando temos insuficiência cardíaca, embora tenha essa condição que falamos do miocárdio estar preservado, vamos falar da insuficiência cardíaca comum, porque as outras condições são raras, onde o coração, o ventrículo, tem algum tipo de problema. Ou seja, o coração tem uma disfunção miocárdica. Pois bem, nós temos que levar sempre em consideração, ter isso sempre em mente, essas duas equaçãozinhas fácil de lembrar. O conceito de pressão sabe-se que é igual ao volume por área. Ou seja, nós podemos ter um aumento da pressão por uma redução da área, ou então por um aumento de volume, ou pelas duas condições. Desta forma, se nós queremos diminuir a pressão, ou diminuímos o volume, ou então aumentamos a área. Bem, toda vez que o coração está submetido a uma sobrecarga de pressão,
seja por uma alteração, um aumento da resistência vascular, ou então por uma estenose aórtica, que impede a injeção se processar adequadamente, ou então seja por um aumento de volume, como por exemplo numa insuficiência aórtica, e nestas condições aumenta a pressão intraventricular e ocorre uma deformação do tecido, no caso o miocárdio, e estressa a parede. Então, baseados então nesta fórmula do estresse parietal, que é a famosa lei de Laplace, o estresse parietal é igual a tensão vezes raio, dividido por 2 vezes a espessura. Por esta relação, vemos que uma medida que ocorre é aumento da espessura. Essa é a tentativa do ventrículo manter preservados os miócitos. Então, durante um tempo, a hipertrofia ela é a responsável por abaixar o estresse parietal. Mas, quando falamos em aumento da espessura, estamos falando de hipertrofia. E quando falamos de hipertrofia, estamos falando de quê? De aumento da espessura às custas de um aumento da síntese proteica. Isso quer dizer o seguinte, que é necessário que, para que este processo se mantenha, isso faz requerimentos adicionais de aporte de nutrientes e de oxigênio. Ou seja, é necessário que exista uma adequação, um equilíbrio entre fibra miocárdica e capilares do coração. Enquanto esta relação se mantém adequada, ou seja, quanto maior a hipertrofia, maior os requerimentos, até um ponto em que vai ser necessário haver uma neovascularização, uma neoangiogênese. Se isto ocorrer, esse equilíbrio vai se manter. Temos o exemplo de indivíduos hipertensos, maltratados, ou então que não fazem aderência adequada ao tratamento, que mantém hipertrofia por muitos anos, sem nunca ter sinais de insuficiência cardíaca. Mas isso é para um subgrupo de pessoas que são capazes de reativar aqueles genes adormecidos do crescimento e desenvolvimento dos vários órgãos. E isso é para uma fração muito pequena da população. Pois bem, então, o que vai acontecer é que se a hipertrofia continuar aumentando, vai começar a haver isquemia da fibra e, consequentemente, aumento da apoptose tissular, com consequente aumento ou diminuição do tempo de morte celular. Em decorrência disso, vai haver aumento do colágeno no tecido intersticial, dificultando ainda mais a
performance do miocárdio. Então, o coração começa a dilatar, que é outro mecanismo para diminuir a pressão arterial intraventricular. Esse estiramento, então, num princípio, ele é benéfico, embora isto já se trate de um remodelamento patológico, porque no início era um remodelamento fisiológico, agora um remodelamento patológico, mas reduz a pressão. Só que em contrapartida, também há uma necessidade de não só dilatar, como também reduzir a resistência vascular, para fazer com que o miocárdio, o ventrículo, se esvazie, ejete o coração contra uma resistência menor, ou seja, com menor dificuldade. Então, a fibra miocárdica possui mecanorreceptores sensíveis ao estiramento e isso faz com que haja liberação do peptídeo natriurético cerebral, que tem como ação fazer uma vasodilatação. Com isso, diminui a resistência vascular, ou seja, o indivíduo permanece assintomático. No entanto, isso aqui tem um ponto em que, se o processo continua, e na maioria das vezes continua, porque as forças que fizeram com que acontecesse isso, fica, digamos, cronicamente, como se fosse uma doença degenerativa, que é irreversível. A medicação é óbvio que vai ajudar a estacionar um pouco, ou cadenciar um pouco esta evolução inadequada, mas haverá um momento em que a pressão intraventricular, apesar do mecanismo da dilatação e da diminuição da resistência vascular por conta da vasodilatação pelo BNP, vai continuar e essa pressão vai se transmitir para o ato esquerdo. O ato esquerdo não tem musculatura estriada, tem apenas musculatura lisa. Então ele rapidamente evolui para dilatação. Com isso, a pressão no ato esquerdo se estabiliza, mas também há uma liberação pelo estiramento da fibra de um peptídeo denominado natriurético atrial. Esse peptídeo natriurético atrial atua na hipófise, bloqueando a liberação do hormônio antidiurético e, em consequência, o indivíduo passa a urinar mais, ou seja, há um mecanismo de abaixar ou tirar volume. E esse volume, ele é mais, esse aumento, a diurese, ela se dá mais no final, ou pelo menos à noite, né? Inversamente do que acontece em condições habituais. E isto se denomina nictúria, ou seja, nós temos já agora um sintoma clássico da insuficiência cardíaca, que é a nictúria. Bem, se o processo continua, esta pressão se transmitirá para as veias pulmonares. Então, nós estamos agora observando as alterações reversas da insuficiência cardíaca. Nós temos as alterações decorrentes da queda do débito cardíaco, da queda da perfusão tecidual, ou seja, alterações anterógradas, e estamos vendo agora as alterações reversas.
Pois bem, essa pressão se transmite para as veias pulmonares e as veias pulmonares apresentam dilatação. O indivíduo começa a apresentar hiperpneia. Ou seja, aumento da amplitude respiratória. Bem, então aqui nós temos dois caminhos. Uma fisiopatologia diferente, dependendo de quê? Dependendo da uma instalação mais aguda, da insuficiência cardíaca, das alterações reversas, ou então uma instalação mais crônica, mais lenta. Quando a instalação é mais aguda, vai ocorrer um aumento da pressão capilar pulmonar e depois, rapidamente, um extravasamento para o tecido intersticial. Quando a instalação é mais crônica, não ocorrerá isso. Por quê? Porque vai haver tempo de hipertrofiar a membrana basal do capilar. Bem, então vamos falar sobre a instalação mais aguda. Quando a pressão estava aumentada nas veias pulmonares, esta pressão vai se transmitir para o capilar pulmonar. E, neste momento, o indivíduo vai começar a apresentar dispneia. Então, a dispneia surge, a percepção da falta de ar ocorre quando aumenta a pressão capilar pulmonar. Quando a pressão supera a pressão do tecido intersticial, há um mecanismo de defesa que é aumento, ou então se abre o sistema linfático, aumentando a drenagem do sistema linfático. Mas esse estiramento que dá o tecido pulmonar, devido ao encharcamento que ele tem, detona um fenômeno respiratório chamado de Ering-Breuer. O fenômeno de Ering-Breuer nada mais é do que a acentuação do normal. A acentuação do que acontece com a respiração normal, ou seja, a expiração ela é mais lenta do que a inspiração. Só que quase que não é perceptível. São centésimas de segundo que ocorre essa defasagem, ou essa lentidão em relação à inspiração, mas no caso, quando existe esse estiramento pulmonar, esse fenômeno se acentua. Então nós vemos um indivíduo, né, dispneico e com uma expiração lenta. Inclusive, muitas vezes o indivíduo fecha a boca, né, no sentido de fazer uma manobra de Valsalva, né, onde ele expira contra uma resistência que vai aumentar a pressão no sistema respiratório, no alvéolo, ou seja, na tentativa de dificultar a passagem do líquido do tecido intersticial para dentro do alvéolo. Então, esse é o fenômeno de Ering-Breuer. No entanto, a esta altura, é possível já nós auscultarmos estertores crepitantes ou estertores finos nas bases pulmonares.
Bem, nesta condição, quando o quadro ainda não é tão grave, o indivíduo pode apresentar dispneia paroxística noturna, ou seja, o indivíduo vai deitar e depois de algum tempo que ele está na horizontal dormindo, os líquidos tendem a se equilibrar e causando um aumento do retorno venoso. Esse aumento do retorno venoso para o coração é um agente complicador, porque um coração que já está sobrecarregado, com esse aumento do volume, ele piora as condições hemodinâmicas e aumenta muito mais a pressão capilar pulmonar, e com extravasamento de líquido para dentro do tecido pulmonar, e surge a dispneia paroxística noturna. O indivíduo tem que levantar rapidamente, abrir uma janela procurando ar. Pelas mesmas razões, o indivíduo pode apresentar tosse noturna, de tal forma que o indivíduo começa a apresentar ortopneia, ou seja, não tolera certas posições para dormir. Ele vai aumentando gradativamente o número de travesseiros a ponto de chegar a dormir praticamente sentado, para evitar essa dispneia noturna. Pois bem, no caso da instalação mais aguda, se essa pressão aumentar muito no alvéolo, passa para dentro do interstício, e se a pressão, apesar da drenagem linfática aumentada, continua aumentando, ela vai superar a pressão intraalveolar, vai passar plasma para dentro do tecido pulmonar, para o alveolar, perdão, e esta pressão vai se transmitir, se continuar aumentando, para o bronquíolo, para os brônquios, para a traqueia, para a boca. De tal forma que, nesta situação, o indivíduo pode continuar apresentando os estertores crepitantes, ou seja, os sinos, mas agora nós temos estertores subcrepitantes ou grossos, pode haver roncos sibilos, e o indivíduo começa a espumar, uma espuma cor-de-rosa. Está estabelecido, portanto, o edema agudo de pulmão. Bem, como falamos, nem todos os indivíduos apresentam edema agudo de pulmão. Tem indivíduos que têm 10 anos ou mais de insuficiência cardíaca e, no entanto, nunca tiveram um quadro de edema agudo de pulmão. Pelo que falamos, isto porque houve tempo de haver uma hipertrofia da membrana basal. Sendo assim, esta pressão vai se transmitir para a artéria pulmonar, a qual vai dilatar no estágio inicial e, quando a pressão for muito alta, vai se transmitir para o ventrículo direito. O ventrículo direito não tem uma massa muscular como tem o ventrículo esquerdo, portanto, ele tem mais dificuldade de hipertrofiar. Então, rapidamente ele evolui para dilatação. A esta altura dos acontecimentos, este indivíduo vai apresentar sinais de insuficiência mitral e sinais de insuficiência tricúspide. Por quê? Porque a dilatação dos ventrículos ela não se dá tanto no sentido longitudinal quanto se dá no sentido transverso. Ou seja, os ventrículos, ou principalmente o esquerdo, tem um formato de elipsoide. E a elipse é uma forma adequada para, ou melhor, eficiente para a ejeção ventricular.
Quando o ventrículo dilata, ele se torna esferoide. E a esfera já tem uma limitação maior para se esvaziar. Além disso, os ventrículos começam a bater assincronicamente por vários motivos. Uma, porque nem todas as paredes contraem igual. A disfunção ventricular não necessariamente ela é uniforme. Pode ter umas paredes que um pouco mais, outras menos. Além do mais, o septo interventricular, que habitualmente se contrai em relação às outras paredes do ventrículo, quando o ventrículo direito começa a ser sobrecarregado, o septo interventricular se contrai ao contrário. É um movimento chamado paradoxal, ou genericamente um movimento dissinético, uma anormalidade, a cinesia. Então, a sincronia do batimento, da contração das paredes ventriculares começa a ficar muito deficiente, muito alterada. Então, nem sempre as válvulas atrioventriculares coaptam adequadamente. Ou seja, se estabelece uma insuficiência mitral e uma insuficiência tricúspide por disfunção de músculo papilar. Essa é a causa da insuficiência mitral e da insuficiência tricúspide nesses indivíduos portadores de insuficiência cardíaca. Pois bem, então, acrescentando ao problema todo, nós temos agora um problema maior, porque temos uma disfunção valvar mitral e tricúspide. Ou seja, o indivíduo vai apresentar sopros também. Pois bem, essa pressão se transmite para o átrio direito dilata, e tanto a dilatação do ventrículo direito quanto do átrio direito elevam ainda mais a concentração plasmática de hormônio do peptídeo natriurético cerebral e do peptídeo natriurético aterro, mas que são medidas a esta altura já praticamente insuficientes. Então essa pressão vai se transmitir para as veias cavas. A pressão na veia cava vai levar a uma estase ou engurgitamento jugular, enquanto que o aumento da pressão nas veias cavas da veia cava inferior vai levar a uma hepatomegalia devido à dilatação, né, das veias hepáticas, né, e com líquido no tecido intersticial do fígado. Então já nós temos, além da estase jugular, nós temos outro sinal que é a hepatomegalia. A pressão aumentada na veia porta, quando ela supera a pressão da cavidade abdominal, ela migra para dentro, o plasma migra para dentro da cavidade abdominal e se forma ascite. Bem, a esta altura, quando do exame físico, se nós apertarmos o hipocôndrio direito, nós vamos notar que existe um refluxo hepatojugular, né? Aumentamos a pressão aqui no fígado e então essa pressão se transmite mais para a veia cava superior, levando a estase jugular. Então, este é um sinal semiológico, né, também da insuficiência cardíaca direita. Bem, a pressão aumentada nos membros inferiores, no sistema venoso, vai levar a edema de membros inferiores. A drenagem do pulmão direito se faz com dificuldade, ele tem mais dificuldade anatômica do que o esquerdo, além de que tem um lobo a mais. Então, isso pode fazer com que migre líquido para dentro da cavidade pleural, levando a derrame pleural. Então, com isso, nós temos a configuração dos sinais de insuficiência cardíaca direita, quais sejam a estase jugular, a hepatomegalia, ascite, edema de membros inferiores e derrame pleural à direita, né? Isso é o mais comum.
Bem, então com isso nós entendemos os sinais reversos da insuficiência cardíaca. Vamos agora falar sobre as alterações anterógradas. O déficit de perfusão tecidual tem como consequência alterações em vários locais, como o sistema nervoso central, como o rim. Então, quando a perfusão tecidual cai no rim, isso representa uma situação que o organismo entende que o volume de sangue está diminuído. Na verdade, não está diminuído o volume, está diminuída a perfusão, a capacidade de perfundir os tecidos. Mas esta situação não é entendida assim pelo organismo, de tal forma que o sistema renina-angiotensina passa a ser deflagrado na tentativa de resolver esse problema da falta de volume. Então, a renina, que está na mácula densa, sensível a esta diminuição de perfusão, sai em circulação, vai para o fígado e lá catalisa a reação do angiotensinogênio em angiotensina 1. E esta, por sua vez, na sua passagem pelo pulmão, encontra outro agente catalisador, que é a enzima de conversão, e transforma ou acelera a transformação da angiotensina 1 em angiotensina 2. Bem, esta angiotensina 2 vai ter como objetivo a vasoconstrição, que é estancar a hemorragia aparente, que na verdade não existe, mas dá uma vasoconstrição, e as alterações para o sistema nervoso central, dependendo da gravidade, podem chegar até dar um fenômeno respiratório de Cheyne-Stokes, a apneia de Cheyne-Stokes, pela queda do teor ou nível de oxigênio nos centros respiratórios. Ou, no mínimo, o indivíduo se torna sonolento. Então, estas alterações periféricas vão se traduzir por palidez cutânea. Como esta angiotensina 2 atua sobre a suprarrenal, a suprarrenal formará ou levará a um aldosteronismo secundário, ou seja, a um aumento da liberação de aldosterona, que vai fazer com que haja retenção hídrica devido à absorção de sódio. Ou seja, ela está tentando reter volume. Ou seja, se o edema de membros inferiores era por causa do aumento da pressão hidrostática, devido à insuficiência cardíaca direita, agora ele é piorado pela retenção hídrica. Além do mais, essa ação da angiotensina 2 na suprarrenal vai produzir catecolaminas circulantes. E as catecolaminas circulantes aumentadas podem levar à taquicardia. E essa ação também se dá propiciando o aparecimento de arritmias cardíacas. Podemos observar nos indivíduos portadores de insuficiência cardíaca febre, não febre muito alta, febrículas, não chega a 38 graus, isto pela própria vasoconstrição. Então, com isto, fica configuradas quais seriam as alterações decorrentes da insuficiência cardíaca anterógrada. Bem,
Como classificar o edema de membros inferiores? Nós quantificamos o edema de membros inferiores em cruzes, de 1 a 4 cruzes. Uma cruz é quando encontramos apenas o edema no tornozelo, que seria o equivalente a um excesso de peso hídrico de 1 quilo. E 2 cruzes quando ele já atinge o joelho, já teria uma retenção em torno de 3 a 4 quilos. Se ele estiver a partir da raiz da coxa, já observamos na raiz da coxa o edema, isso seria de 3 cruzes, já tem um acúmulo de 5 a 6 quilos, ou litros. E se o indivíduo tiver já um edema generalizado, ele estará em anasarca, ele deve ter um volume, né, em torno de 10 a 12 ml ou quilos. Então, nós podemos ter uma ideia, né, da gravidade da doença através da quantificação, né, das características do edema. Bem, existem os denominados critérios de Framingham para a insuficiência cardíaca. Tem sinais maiores, tem sinais menores. Os sinais maiores, um sinal maior seria a dispneia paroxística noturna, estágio jugular, estertores finos nas bases, cardiomegalia, edema agudo de pulmão, ritmo de 3 tempos, por terceira bulha, que é chamado ritmo de galope, refluxo hepatojugular. E temos os sinais menores, que eles não necessariamente podem aparecer em situações de insuficiência cardíaca. Por exemplo, dispneia de esforço. Ele pode ser um condicionamento físico inadequado. Tosse noturna, pode ser por outras causas, alérgicas, por exemplo. Edema de membros inferiores pode ocorrer em indivíduos que têm varizes, hepatomegalia, doenças específicas do fígado. Derrame pleural pode ser uma contaminação de uma pneumonia. Taquicardia também pode ser por outras causas. Enfim, e uma característica interessante é que se o indivíduo perde muito rapidamente líquido após um tratamento com diuréticos, isso sugere que seja insuficiência cardíaca. Mas não é totalmente específico desta condição, por isso é um sinal menor. Para o diagnóstico de insuficiência cardíaca se requer, portanto, pelo menos 2 sinais maiores, aqueles que nós descrevemos, ou então um sinal maior e 2 menores. Bom, outra questão que é importante é o acompanhamento do paciente, o acompanhamento evolutivo do paciente. Nós temos 2 parâmetros. Um é a fração de ejeção. Fração de ejeção, ele é dado pelos volumes, né, a diferença entre o volume diastólico e sistólico, que são adequadamente mostrados pelo ecocardiograma. Então, o ecocardiograma é fundamental no acompanhamento da insuficiência cardíaca, através da fração de ejeção. Ela estabelece a fração de ejeção, uma análise evolutiva e, inclusive, prognóstica. Mas isso é do ponto de vista laboratorial. Do ponto de vista clínico, que é o outro parâmetro fundamental, é o grau funcional. O grau funcional da New York Heart Association. Então, esta classificação divide a insuficiência cardíaca, ou então o grau funcional, em 4 graus. Então, grau 1 seria aquele indivíduo que tem alterações miocárdicas, né? O ecocardiograma já mostrou que ele tem uma fração de ejeção baixa, mas ele é um indivíduo assintomático nas atividades habituais. Pode ser um sedentário que praticamente faz muito pouca atividade, então ele não sente absolutamente nada. E, no entanto, já tem a fração de ejeção baixa. Ou então ele tem um grau 2, que ele já
sente alterações às atividades habituais. Não sente no repouso, mas se ele se desloca para algum lugar que ele o fazia tranquilamente, agora ele já tem queixa, por exemplo, já tem dispneia. No grau 3, ele está assintomático, ele está sintomático, inclusive a atividades menores do que as habituais. O indivíduo está assistindo televisão, está assintomático, levanta e vai para a cozinha buscar um café, uma água. Esta atividade, ou então ir no banheiro, tomar banho, já lhe causa dispneia. No repouso, ele é assintomático, porém, as atividades menores do que as habituais já lhe causam dispneia. E no grau 4, o indivíduo mesmo em repouso, ele está sintomático. Então, é uma classificação muito fácil de observar, de memorizar, e ela vem substituir aquela classificação se baseava em esforços. Então, aos discretos, aos médios, aos grandes esforços. Por quê? Porque o que é esforço mediano, médio, é muito subjetivo, né? Um atleta, por exemplo, o que é um esforço leve para ele, para você, se for sedentário, pode ser um esforço muito grande. Então fica uma subjetividade muito grande. É melhor, portanto, segundo os critérios da New Heart, avaliar esses graus a partir dessa atividade do indivíduo. Então você individualiza este grau funcional. Com isso, nós esperamos que o objetivo tenha sido atingido de entender os sinais e sintomas da insuficiência cardíaca a partir do conhecimento da fisiopatologia da insuficiência cardíaca.